Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a análise da carta 3, que foi lançada no The Guardian no dia 16 de maio de 1941. Ela é sobre o ódio doméstico. Então, vamos começar a leitura? Meu querido Vermelindo, fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre o relacionamento desse homem com a mãe. Mas você deve tirar vantagem disso. O inimigo irá trabalhar de dentro para fora, gradualmente corrigindo a conduta do paciente cada vez mais pelo novo padrão. E pode ser que ele mude seu comportamento em relação à senhora idosa a qualquer momento. Seria muito bom que você entrasse em cena antes. Mantenha-se em contato íntimo com nosso colega Maldadiposo, que está encarregado da mãe, e construa um hábito consistente de irritação mútua, de pequenas azucrinações diárias. Os seguintes métodos são de grande ajuda. Então conseguimos entender uma coisa muito importante, que muitas pessoas vão passar a vida inteira sem acreditar ou sem saber. Temos uma rede de demônios trabalhando contra nós, contra nosso diálogo, contra nossa família, contra nosso relacionamento. Aqui fala do Maldadiposo. Quer falar sobre o significado do Maldadiposo? Maldadiposo, na tradução original, fica glucose, que traduzindo do inglês, no Google Tradutor mesmo, fica glicose. Então talvez a mãe tinha algum problema com açúcar. Não sabemos a mente brilhante do C.S. Lewis que imaginou aqui. Mas o intrigante, e a gente consegue fazer esse entendimento, é que a mãe tinha um demônio que estava cuidando dela, cuidando para deixar ela irritada e falando exatamente aquilo que o filho odiava, e o filho tinha também um demônio, né, que é o absinto, que também estava cuidando do filho para que ele conseguisse retribuir com tanto ódio para a mãe dele, ocasionando assim uma discussão sem fim entre os dois, ou aquelas palavras, aquelas coisas, aqui vai dizendo vários métodos para conseguir irritar um ao outro. Olha só, isso acontece diariamente no nosso trabalho, na nossa família, às vezes com o nosso filho, uma coisa que a gente é muito grossa ou ofendeu, magoou o filho, palavras, né? Então aqui o próprio demônio, né, que é o mais velho aqui, está ensinando os mais novos como irritar e criar um ódio, uma azucrinação diária na nossa rotina. Então agora vamos... E aqui ele fala, os seguintes métodos são de grande ajuda. Então agora Moisés vai continuar a leitura da carta. Tópico 1. Mantenha a mente dele focada na vida interior. Ele pensa que sua conversão é algo que aconteceu de dentro dele e que a sua atenção, por isso mesmo, está voltada para os estados atuais do seu próprio espírito. Ou, antes, para a versão muito expurgada deles, que é tudo o que você deve permitir que ele veja. Encoraje isso. Mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando-a para os mais avançados espirituais. Agrave essa característica mais humana, mais útil de todas, o horror e a negligência ao óbvio. Você deve levá-lo a uma condição que ele possa praticar o autoexame por 1 hora, sem descobrir nenhum desses fatos sobre si mesmo, que são perfeitamente claras para qualquer um que já viveu na mesma casa que ele ou trabalhou com o mesmo escritório. Lembrando que o absinto quer manter tudo nebuloso na nossa cabeça. E meio que a tradução do absinto, né, embriagado, meio sem a gente perceber o que está acontecendo naquela rotina. E aqui tem um exemplo, né, olha só. Muitas coisas a gente faz de errado e nós não percebemos. Achamos que não fizemos nada de errado, mas alguém que está de fora consegue perceber. Por isso que também muitos precisam de um psicólogo ou um psiquiatra para conseguir fazer essa análise, ou do próprio pastor da igreja que consegue escutar os dois e perceber. Porque às vezes nós estamos tão embriagados, né, na rotina, em tudo que vem ao redor, que não conseguimos perceber nossos erros, como estamos falando, reagindo, e achamos que estamos normal. Oh, não, mas eu não fiz nada. Ah, mas estão lá uma briga, 1 semana o casal sem falar. Não, mas eu não fiz nada. Não, nada não, porque senão não estaria sem conversa, não estaria aquele clima pesado, né? Então assim, e quando aquele clima fica pesado, aquela coisa ruim, sabe? É a opressão, são os demônios ali oprimindo. Então, para fazer essa análise aqui de como a gente não percebe quando erramos, cometemos até pecados às vezes e não percebemos. Nós vamos lá para 2 Samuel, tem um exemplo muito maravilhoso sobre isso, terrível, porém muito útil, que é quando Davi
ele tinha todas as mulheres do reino, ele tinha tudo que ele queria, toda a riqueza, o país inteiro para ele, um multimilionário. E olha o que ele faz. Natã, que é o profeta da época, vai lá e repreende Davi, porque Davi não conseguia enxergar. Olha só, o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia uma cidade, 2 homens, um rico com um pobre. O rico tinha ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse ao profeta Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma dessas coisas, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Olha só, que impactante. Esse homem é você. Então aqui Davi estava indignado já contra esse homem. Ele percebeu o tamanho do pecado que aquele homem tinha feito, tudo de errado. E Natã fala: Davi, esse homem é você. Você que pecou e não consegue perceber. E aí Davi cai no seu pecado, ele consegue perceber que era ele. Mas nós às vezes estamos assim, né? Pecamos, erramos e não conseguimos perceber que estamos no pecado. Tópico 2. Sem dúvida, é impossível evitar que ele ore pela mãe. Mas temos meios de tornar essas orações inócuas. Certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com o reumatismo dela. Há 2 vantagens nisso. Em primeiro lugar, sua atenção ficará concentrada no que ele considera serem os pecados dela, pelo que, com um pouco de orientação da sua parte, ele poderá ser induzido a considerar pecado as ações da mãe que ele julga inconvenientes ou irritantes. Assim, você poderá continuar a esfregar as feridas do dia, de forma um pouco mais forte, mesmo enquanto ele estiver de joelhos. A operação é muito fácil e você vai achá-la bastante divertida. Nossa, aqui eu me vejo um pouco nesse texto que Moisés deu. No início, quando eu me converti, eu orava muito pela alma dos meus familiares, orava muito, mas o meu comportamento era muito, até um pouco de fanatismo, e achava que só orar era o suficiente, e não é. Quando a gente estuda Efésios, a gente percebe que Deus quer que os outros nos conheçam através do nosso relacionamento. Então, às vezes, né, olha aqui, tá incentivando o paciente a orar pela alma da mãe, orar, mas o dia a dia, o comportamento, a rotina, muitas vezes, né, a pessoa tá ali orando, se preocupando só com a alma da mãe, né, e não com o reumatismo, que nem tá falando ali. Então, o que é? Não demonstrar uma preocupação com a mãe, com a pessoa, com cada dia. Não vai lá dar um abraço na mãe, às vezes mora na mesma cidade, não vai dar um abraço, não almoça no domingo, não liga, né, quem tá longe: mãe, como é que você tá? E tudo certo, faz uma chamada de vídeo, hoje em dia tem tanta facilidade. Então tá falando desse carinho, desse relacionamento, né, da comunicação. Como que a mãe vai ver Jesus? Através do filho que não liga, não vai no domingo no almoço, não convida a mãe para vir na casa. Então fica complicado, né, de você transbordar Jesus, das pessoas verem Jesus através de você, ou então tratando o funcionário mal, sendo grosso e fazendo várias coisas que não demonstram Jesus. Não adianta só orar e não ter um comportamento, um relacionamento. Aqui tem até um versículo muito importante, que é Tiago capítulo 2, versículo 18, vai nos falar assim: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então temos um princípio aqui: a fé sem obras é morta. E tem um escritor muito famoso, o nome dele é John Maxwell, e ele diz assim, ó:
as pessoas não se importam com o quanto você sabe, enquanto não souberem o quanto você se importa com elas. Então isso é muito importante, porque muitas vezes eu já escutei assim, para que ter um chá no estudo bíblico, ou um salgadinho, alguma coisa assim, ou então vai evangelizar num bairro mais pobre, por exemplo. Você não vai chegar lá e só falar de Deus, falar de Jesus. Claro que o Espírito Santo faz tudo 100%. Mas as pessoas estão com fome, estão há um dia, dois sem comer às vezes, estão sem roupa. Então a igreja funciona assim. Ela vai também organizar outras coisas, vai chegar com alimento, vai chegar com carinho, com uma roupa, com amor. E aí vai falar de Jesus. Digamos que vai preparar o terreno para falar da mensagem, né? E levar a semente para enraizar, né? A pessoa que vai receber aquilo, ela vai se sentir amada. Então, claro que nada vai ajudar na obra. Assim, digamos que a palavra é 100% Espírito Santo. Só que que nem tá aqui. As obras, elas são automáticas na vida do crente, né? Aquele que já é salvo, automaticamente vai fazer boas obras. E não tem nada de bom em nós porque estamos fazendo as boas obras. Porque lá em Efésios 2:10 diz, né, que todas as boas obras que nós estamos fazendo hoje, todas já foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Então não tem uma vírgula para alguém dizer, eu sou bom, eu faço isso. Não, Deus é bom, Deus nos deu Jesus, né, através do sangue dele somos salvos e por isso estamos nessas obras que foram preparadas por nós. Então aqui fala disso, né? O amor, a empatia, o comportamento e como a gente pode, através de nos importarmos com as pessoas, né, demonstrando nosso amor, assim sim, elas vão conhecer esse Jesus. Nós vamos ter credibilidade quando formos falar do nosso Salvador. Então, basicamente, seria isso. Oração, né? Orar mais agir. Oração, né? Não é só ficar lá ajoelhado pedindo, mas sim também um movimento. Mas eu ia falar isso agora. Tá. Não adianta orar para tirar 10 em uma prova se você não estudar. Exatamente. Orar e ação. E outra, orar, Deus, eu preciso do emprego. Mas Deus diz lá em Gênesis, né? 3, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, assim, ele também dá uma ordem pra gente se movimentar e trabalhar. Seria isso, então, nessa carta aqui. Em segundo lugar, já que as ideias dele sobre a alma da mãe serão muito rudimentares e muitas vezes errôneas, ele estará até certo ponto orando por uma pessoa imaginária. E a sua tarefa será tornar essa pessoa imaginária todos os dias cada vez menos parecida com a mãe real, a senhora idosa de língua afiada à mesa do café da manhã. Com o passar do tempo, a divisão que você causou entre eles será tamanha que nenhum pensamento ou sentimento de suas orações pela mãe imaginária alcançará ou servirá de ajuda à mãe verdadeira. Eu já tive tamanho controle sobre alguns de meus pacientes que era possível fazê-los levantar da oração pela alma da esposa ou do filho para irem bater na esposa ou no filho real, ou mesmo insultá-los sem o menor escrúpulo. Então, aqui falou um pouco sobre aquilo que a gente já falou, não vamos comentar de novo, mas também tem uma coisa que chama atenção aqui. Com a mesma intensidade que nós temos para orar, clamar por um filho, pela alma de alguém, com a mesma intensidade temos de sair de uma oração, começar a discutir, começar a brigar, começar, né? Muitas vezes na mesa, faz uma oração, agradece a comida, agradece coisas, e daqui a pouco vem uma batalha, vem uma flecha atrás da outra. Então, isso, ele está fazendo essa análise aqui, essa intensidade que nós temos de clamar a Deus, também temos de brigar, de resmungar. Então, não adianta orar e logo depois brigar, né? Ser mal educado. Então, essa facilidade de orar e de brigar e ser mal educado com os nossos entes queridos, a gente tem muito impulso para isso. Temos que perceber agora que temos esse entendimento que, nossa, eu vou ler agora no meio, eu ia ler no final, mas eu vou ler já no meio e já para Efésios, para continuar esse estudo e ter de novo esse entendimento, que nossa mente ela esquece. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ser humano, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Então, só para a gente refazer essa análise e continuar a leitura da carta, sabendo que nossa luta não é contra o marido, contra o filho ou contra o funcionário, a mãe, e sim contra os demônios que estão por trás dessas pessoas. Tópico 3. Quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tom de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isso. Faça-o ficar prestando atenção nas sobrancelhas erguidas da mãe, que ele aprendeu a detestar na infância, e faça com que ele fique refletindo sobre o quanto isso o aborrece. Faça-o partir do pressuposto de que ela sabe o quanto isso é irritante e o que faz para irritá-lo. Se você souber fazer o seu serviço direitinho, ele não notará a imensa improbabilidade de sua suposição. E é claro, nunca o deixe suspeitar de que ele mesmo tenha tons, caras e bocas que também são capazes de irritá-la. Como ele não pode ver ou ouvir isso mesmo, isso é fácil de conseguir. Sim, isso aqui eu não acreditei quando eu li a primeira vez. Eu li 1, 2, 3, só essa parte aqui para entender que realmente era aquilo que eu tinha lido. Será que era verdade aquilo? Uma sobrancelha levantada, um tom... Eu fiquei, nossa, que impressionante. E assim, olha só, o modo que a gente olha, isso aqui, gestos irritantes, né? Sabe aquele gesto ou aquela expressão que nós fazemos e às vezes causa uma irritação na outra pessoa? E aí a gente fica sem entender, mas o que eu fiz, né? Mas pode ser que você já adquiriu aquilo no decorrer dos anos e aquilo irrita a pessoa que está do teu lado, né? Ou então até com o filho, pode irritar o filho, ou a mãe fica irritada. Então, os demônios, eles têm essa organização e eles sabem exatamente aquilo que irrita o outro. Isso é muito interessante e muito assustador. C.S. Lewis está ensinando para nós que o mundo espiritual das trevas explora muito bem aquilo que irrita o outro. Eles sabem de tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, pode ser que alguém não acredite nisso, mas eu anotei aqui, ó, tem o exemplo da pasta de dente, né? Você usa pasta de dente e você coloca a tampinha e guarda. Só que às vezes eu esqueço de tampar a pasta de dente. Aí o meu marido tem pavor que a pasta de dente não está tampada. E já ocasionou uma discussão, assim, e até uns minutos ali, até 1 hora ou 2, de um clima por causa da pasta de dente. Ou então, outra coisa que pode acontecer. Eu gosto da pasta de dente de ir tirando toda a pasta de dente até o final. E daí depois eu coloco no lixo. O meu marido não, ele usa um pouco apertando bem no meio, eu gosto de apertando bem na ponta e ir empurrando a pasta de dente. Ele aperta bem no meio, daí fica tudo irregular a pasta. Coisinha besta. Coisinha boba, besta mesmo. Já, olha, não tem como explicar isso. Pode ser que até que vão dizer, Roberto, pra que brigar por isso? Eu tô contando uma coisinha besta que acontece aqui. Mas eu já vou dar um outro exemplo que tem uma pessoa que me contou. Então assim, aí ele fica bravo porque eu deixo aberta e eu fico irritada quando ele coloca fora uma pasta de dente que ainda tinha umas 10 usadas lá. Porque ele não usa da ponta até no início. Ele aperta no meio e se perde a pasta. Enfim, para resolver um pouco desse problema, eu tô comprando aquelas pastas de dente que já vem com a tampa. Então, o problema de fechar já tá resolvido. Só falta ele agora usar a pasta de dente certa. Então, assim, ó, isso pode ocasionar uma briga, gente. Isso daí é real. Tem uma amiga minha que diz que o esposo dela, quando se lava, acaba sujando um pouco com água, sabe? A pia. Então, isso irrita. Ou então deixar a porta aberta, né? A porta do armário, a porta da casa. Ou chega e deixa a porta do carro aberta, deixar portas abertas, também irrita. E tudo isso pode ser intensificado pelas setas na nossa mente que são enviadas pelo mundo espiritual. Isso é sério. Ok, então aqui a gente já tem esse entendimento de que essas coisinhas pequenas, um olhar, um modo de fazer, pode irritar o outro, pode servir para ocasionar uma briga diária. E durante a rotina do dia a dia na vida, vai azucrinando e vai ficando muito irritante. Então seria isso no 3. Agora vamos pro 4. Na vida civilizada, o ódio doméstico usualmente se expressa dizendo coisas que pareciam ser bem inofensivas no papel. As palavras em si não são ofensivas, mas que ditas naquele tom de voz ou naquele momento não estarão longe de um tapa na cara.
Para manter esse jogo em andamento, você e modo adiposo devem cuidar para que cada um de seus tolos tenha 2 pesos e 2 medidas. Seu paciente deve demandar que todos os seus pronunciamentos sejam tomados literalmente e julgados simplesmente com base nas palavras reais. Ao mesmo tempo, ele deve julgar todos os pronunciamentos da mãe, com a interpretação mais completa e supersensível do tom, do contexto e da intenção suspeita. Ela deve ser encorajada a fazer o mesmo com ele. Assim, eles podem sair de toda a briga convencidos, ou bem perto de estarem convencidos, de que eles são os inocentes da história. Você conhece bem esse tipo de coisa. Basta perguntar quando o jantar ficar pronto, que ela logo tem um chilique. Incrível! Aqui, eu me identifico muito aqui. Nossa, tá dizendo aqui, né, resumindo aqui no início, as palavras em si não são ofensivas. Então, quer dizer, às vezes eu perguntei uma coisa que não precisaria ocasionar nenhuma discussão, nem um desentendimento, um clima pesado. Mas o tom que eu fiz aquela pergunta faz toda a diferença. Toda a diferença. Aqui ele dá um exemplo, né? Basta o filho perguntar quando o jantar fica pronto. E o tom que ele vai perguntar já vai ocasionar uma guerra, uma briga, um desentendimento entre eles. Então, também vou dar um exemplo aqui meu, que toda quarta-feira meu marido tem jogo de tênis no clube. E ele janta sempre com os amigos, né? Eu acho super saudável também ter esse momento. Só que às vezes, por algum motivo, é cancelado a janta, né? Tem só o jogo e é cancelado a janta. E teve um dia que ele chegou, sem me avisar, né? Um pouco mais cedo. E aí, quando ele chegou, eu fiquei muito irritada. E eu fiz aquela pergunta nesse tom aqui. Com certeza foi seta do inimigo, eu fui oprimida. E eu perguntei assim: você não tinha janta hoje no clube? Nossa, fui muito grossa. E o tom que eu usei, praticamente era melhor eu ter feito alguma outra reação do que ter falado naquele tom e ter olhado daquela forma. Um olho de raiva que meu marido chegou em casa. Nossa, eu tinha que agradecer que o meu marido chegou em casa, que estava mais cedo, que é um marido que faz um exercício, que vem para casa, um paizão. E eu ataquei ele com a minha pergunta. Então, assim, o tom que nós fazemos a pergunta. Eu poderia ter estado um pouco indignada, porque eu não ia gostar de fazer uma janta em cima da hora. Sim, mas eu não precisava ter usado aquele tom e aquele olhar. Eu podia ter falado: amor, não tinha janta hoje? Né? Já ia dar um olhar diferente, mas não. Eu ataquei ele, né? Então ele já se sentiu ofendido e aí já começou um clima. E aí já ficou ali um tempo, uma hora, às vezes dorme um pouco indignado com a esposa ou com o marido, porque o tom da pergunta, o tom da conversa, por mais que não tenha tido uma palavra feia, nem uma palavra ofensiva, mas o próprio tom que nós falamos com o nosso marido, o tom que nós falamos com os nossos filhos, com as pessoas, nossos funcionários, podem sim ofender e pode ser pior do que um tapa na cara. Diz aqui, olha só. Então, as palavras inofensivas, mas que ditas naquele tom de voz ou naquele momento, não estarão longe de parecer um tapa na cara. Então pode ser pior que um tapa na cara, aquele tom que nós usamos e que achamos que não tem nada a ver. E aqui ele vem mais pra cá, né? Ela deve ser encorajada a fazer o mesmo com ele. Fala da supersensibilidade, né? Então, assim, qualquer coisa pode ser que magoa, que para deixar nós nos sentirmos ofendidos. Ele quis me ofender, ele quis fazer isso diretamente para mim. Não, às vezes a pessoa só falou aquilo, você sentiu e briga. Então, tá incentivando aqui para que nós sejamos mimimi, que qualquer coisa foi para nós. Não é bem assim. Então, mas isso é a estratégia do mundo espiritual. O mundo espiritual vai explorar bem isso. C.S. Lewis está explicando isso aqui para nós. Então, assim eles podem sair de toda briga convencidos ou bem perto de estarem convencidos de que eles são inocentes da história. E isso acontece muito, porque você vê às vezes muitos casais, não, mas eu não fiz nada, foi aquilo que eu comecei no início, eu não fiz nada, eu só conversei, eu só falei que, por exemplo, eu podia ter falado, não, mas eu não fiz nada, eu só perguntei por que ele não tinha janta no clube, mas a forma como eu perguntei, né? Então,
daqui a pouco, né, a gente parece que eu tinha razão e ele, não, mas eu tinha razão, eu fui para casa, só não avisei. Então é isso que está explicando aqui essa parte, né? Uma vez que esse hábito estiver bem consolidado, você terá a prazerosa situação em que um ser humano diz coisas com o propósito expresso de ofender e, ainda assim, queixa-se quando ele é ofendido. Enfim, conte-me algo sobre o posicionamento religioso da velha senhora. Será que ela está com uma espécie de ciúme do novo fator na vida do filho? No caso, sentindo-se ofendida pelo fato dele aprender com outros e tão tarde aquilo que ela acha que deu a ele a oportunidade de aprender na infância? Será que ela sente que ele está fazendo muito fuzuê em torno disso? Ou que ele está aceitando tudo tranquilo demais? Você se lembra do irmão mais velho na história do inimigo, não é mesmo? Aqui está se referindo à parábola do filho prodígio, né? Pródigo. Em Lucas 15. Isso. Então, aqui, finalizando a nossa carta, quando a pessoa se converte, né, ela, às vezes alguns podem também achar que está exagerando. Agora ele quer ir na igreja. Agora quer ler a Bíblia todo dia. Agora, então também traz um pouco para isso e automaticamente ele vai querer ler a Bíblia, ele vai querer falar um pouco de Deus, vai querer, né, o que está no coração a gente fala, né? Então também faz um pouco disso. Será que não está fazendo muito fuzuê? Será que isso? O que aconteceu agora? Não quer mais ir jantar com nós no domingo, quer ir na igreja? Pode surgir isso nos parentes, né? Então, aqui, mas eu creio que essa carta nos traz um ensinamento muito profundo que é a dificuldade que nós temos de perceber os nossos defeitos, né? A gente quer, às vezes, colocar a culpa em outro ou dizer, por exemplo, eu sou um pouco desorganizado, tenho que me organizar, meu marido é muito organizado e eu tenho que me organizar melhor, porque senão os meus filhos, eles também vão vir desorganizados, né? Não organizando tanto. E aí, às vezes, nós temos uma batalha aqui em casa por isso, em momentos, né? Que meu marido é extremamente organizado e eu não tanto. Então, o mundo espiritual sabe isso. E eles usam muito isso para desgastar o nosso relacionamento e para ocasionar brigas. E às vezes eu fico com raiva. Mas eu sei que eu também tenho que melhorar. Então, mas às vezes no momento você não quer dar o braço torcer. Então aqui fala disso. A dificuldade que nós temos de perceber o tom que nós usamos, o modo que nós falamos com as pessoas, como nós damos aquela olhada às vezes, que nem precisa de palavra alguma, e achamos que estamos no nosso direito. Eu não fiz nada, eu falei normal, e tá um clima lá em casa, mas eu não fiz nada. Então, é isso, que a gente consiga perceber o mundo espiritual agindo nas nossas vidas e gravar esse versículo na mente, né? A nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra os demônios que estão oprimindo essas pessoas e influenciando. Seria isso o resumo dessa carta, então. Com carinho, seu tio Maldanoso. Opa, mal danado. Mal danado. Deus abençoe. Deus abençoe.